Olá, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus. Vamos mais em uma aula do curso básico de escatologia, aula número 10. Quem são as 10 virgens da parábola de Mateus, capítulo número 25? Na aula 9 nós estudamos Mateus 24, versículo por versículo. Terminando esse versículo, até o versículo de número 51, agora adentramos a Mateus capítulo de número 25. Então, antes de iniciar mais uma aula, não se esqueça de inscrever-se no canal se você não é inscrito. Não esquece de dar aquele joinha, o like, para o YouTube entender e compreender que esse conteúdo é relevante, de bastante importância. Então, alunos do CETEPB, Seminário de Ensino Teológico Educacional do Estado da Paraíba, mais um curso para você. São 20 sábados, né? Com o básico de escatologia, do arrebatamento até novos céus e nova terra. Vamos para Mateus 25, vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, teu Filho querido, somos gratos a Ti, rendemos-lhes graças e bendizemos o Teu nome. Isso é a razão do nosso viver, do nosso existir. Espírito Santo amigo, Espírito Santo companheiro, Espírito Santo que capacita, Espírito Santo que ilumina, Espírito Santo que enche e preenche. Abençoa esse estudo da lição número 10, da aula número 10, que tem como tema quem são as virgens da parábola de Mateus 25. Abençoa os alunos de forma poderosa, ao que vão assistir este vídeo, ouvir através do canal de YouTube, que sejam também agraciados, impactados, transformados em amigos e simpatizantes da nossa fé, em nome de Jesus. Vamos para o estudo bíblico. Vamos ler a parábola de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo número 13. Você vai abrir a sua Bíblia, o kit de BCC, Bíblia, caderno e caneta para fazer suas anotações. Você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser para tirar algumas dúvidas, né? Então, um aluno que já está nesse curso sabe mais ou menos do que eu estou falando e o que eu vou falar. Gente, quem são as 10 virgens da parábola de Mateus 25, né? Nós já falamos sobre as correntes teológicas interpretativas acerca da escatologia, como o pré-tribulacionismo, como o mesotribulacionismo, o midi-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. A corrente que a gente repousa é o pré-tribulacionismo, né? Então, há algumas correntes interpretativas de Mateus capítulo número 25, a corrente teológica que vai dizer que aqui é a igreja, né? E já o pré-tribulacionismo, alguns pré-tribulacionistas também dizem que é a igreja, outros que não. Então vamos para cá rapidamente e velozmente, certo? Vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Está falando do reino dos céus. Pois bem, a priori, as 10 virgens aqui não é a igreja, né? Primeiro ponto aqui, as 10 virgens não são a igreja, porque Cristo não vem buscar 10 virgens, ele vem buscar uma virgem, né? Então, primeiro, observação na parábola de Mateus capítulo 25. Então, as 10 virgens não é a igreja.
Jesus não vem buscar 10 virgens, mas sim uma virgem, né? E quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens, elas são amigas da noiva, convidadas da noiva. Vamos ver mais aqui para frente, vamos continuar lendo, tem uma vírgula, né? Tomando as suas lâmpadas, tomando o quê? As suas lâmpadas, né? Essas lâmpadas aqui, elas podem ser as tochas acesas, certo? Tomando as suas lâmpadas. São tochas, né? Essas lâmpadas aqui são tochas. Pois bem, vamos continuar. Lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Saíram a se encontrar com o noivo, né? Jesus vem buscar uma noiva. Na verdade, não 10 noivas, certo? Uma virgem, não 10 virgens. Essa virgem é a igreja. Então, essa parábola aqui não pode ser a igreja. 5 dentre elas eram nécias, insensatas, né? Porque não ficaram atentas, né? Não foram cuidadosas, zelosas. E 5 prudentes. Não tem nenhuma lógica de aqui ser a igreja, ser 5 nécias e 5 prudentes. Essas prudentes aqui, tanto elas tinham azeites, e como tinha recipiente no azeite, como tinha reserva de azeite. As nécias, ou as insensatas, elas tinham azeite, recipiente no azeite, mas não tinha reserva de azeite, né? Versículo por versículo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É importante salientar aqui também que esse azeite aqui não não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Porque as prudentes vão mandar elas comprar. Ninguém compra o Espírito Santo. Algo também ser observado, né? No entanto, que tem um advérbio no entanto. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Levaram azeite nas vasilhas, como eu tinha falado. E tardando o noivo. É costume de a gente saber quem demora um pouco, quem se atrasa um pouco, ou tarda um pouco, é a noiva. E aqui perceba que é o noivo. É o noivo. Foram todas tomadas de sono e adormeceram, dormiram. Mas se à meia-noite ouviu-se um grito. Eu vou ler e vou dar explicação maiores ainda, mas você já está pegando algo aqui, né? Ouviram-se um grito. É costume tardar a noiva, né? Foram um grito. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, ó, são muitas, né? Como é que pode ser a igreja? E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas se as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras.
E diante aos que vendem e comprai. Então aqui, essa observação que não é o Espírito Santo. Porque como é que vai comprar o Espírito Santo? Ninguém compra o Espírito Santo, né? Então esse azeite não é o Espírito Santo. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pronto. E fechou-se a porta. Elas foram comprar as nécias, o azeite, e quando chegaram, isso aqui eu vou falar da cultura do casamento judaico, como eram os procedimentos. As portas eram fechadas para que nenhuma invasor ou visitas indesejáveis ou não convidados invadir as bodas ou a ceia do casamento. A nossa festa de casamento, as bodas acontecem antes do casamento, né? Já na cultura judaica é depois do casamento. Então a porta se fechou, né, para isso. Então vamos lá. Fechou-se a porta. Mais um versículo. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, não vos conheço, né? E essas, então, quem são as 10 virgens da parábola de Mateus, capítulo 25? São as convidadas da noiva, são as amigas da noiva, são os convertidos dentro da grande tribulação. E essas nécias aqui que não aceitaram Cristo, não aceitaram Cristo dentro da grande tribulação, não se converteram, ficarão de fora dessas bodas do Cordeiro, ou ceia do Cordeiro. Nós vamos ver já, certo? Você pode voltar o vídeo para entender. Estou olhando aqui porque estou lendo a Bíblia, né? E o versículo 13: vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus aqui também dá um alerta. Aí alguém pode dizer assim: mas aí mandou vigiar, pois, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus está dando um exemplo nesta parábola, né, ilustrando o procedimento do casamento na cultura judaica. E aqui ele abre parênteses para dizer que assim também será o arrebatamento. É tanto que essas bodas aqui, essas convidadas, essas amigas da noiva, que é as 10 virgens, isso acontecerá após a grande tribulação, né? Ao estabelecimento do milênio, do reino milenar, certo? Então, da mesma forma está: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Do mesmo jeito que essas 5 nécias aqui ficaram desapercebidas, né? Está também ilustrando, fazendo uma comparação para que também ficamos atentos ao arrebatamento, porque é iminente, não sabemos o dia e nem a hora. É mais ou menos por aí. Queridos, o azeite para as lâmpadas, não o Espírito Santo, porque ele não pode ser vendido ou dividido entre as pessoas. Esse texto não se refere ao Espírito Santo, e sim ao azeite, como lá no Gênesis capítulo 28, versículo 18, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 6, Lucas, capítulo 7, versículo 46, e também Lucas 16, 6. E assim vai, certo? Então aqui, nós vimos aqui, essas nécias, por que elas são chamadas de nécias? Porque elas não foram prudentes, umas prudentes. O provérbio 9, versículo 10, está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Elas não foram sábias, né? Foram nécias, foram insensatas.
Queridos, nada menos do que 12 falsas doutrinas são baseadas nos detalhes dessa parábola. Antes de eu falar essas 12 falsas doutrinas são baseadas nos detalhes dessa parábola, quero falar do casamento, como era na cultura judaica. Primeiro, casamento na cultura judaica. Quando um bebê de uma casa do sexo masculino ou do sexo feminino nascia, o pai do bebê que tinha nascido do sexo masculino ia na casa daquele outro pai que o bebê nasceu do sexo feminino. E lá eles já ficava pretendida aquela criança até ela chegar à idade de compreender o casamento, e ficava ali já prometida, já comprometida, melhor dizendo, né? Ali já pagava o dote, né? O dote, quando o pai quem escolhia, ia lá e oferecia, o outro pai aceitava, ele pagava o dote e deixava a criança crescer e chegar um tempo de compreender e entender o que era um casamento, e ali o noivo já tinha pagado a noiva, ele vinha buscar ela a qualquer momento, não dizia o tempo, o dia e a hora que vinha buscar. Outra segunda da cultura judaica, segundo ponto, quando isso não acontecia, dos pais ir à casa onde havia nascido ali, bebê do sexo feminino, o próprio rapaz, o próprio jovem, ele ia. Ele já levava o dote e levava o vinho com ele. E ele pedia a moça em casamento, pagava o dote e tomava o vinho, porque ela tinha aceitado, né? E ali ele viria buscar a qualquer momento, né? E ali ele ia preparar o lugar, né? E ali a moça que ficava ia ser instruída, orientada pela sua mãe, como funcionaria, como é um casamento na verdade. Da mesma forma, Jesus pagou esse dote. Jesus pagou esse dote. Da mesma forma, Jesus pagou esse dote. E foi a preço de sangue. A preço de sangue, na obra expiatória do sacrifício vigário na cruz do Calvário. A noiva é a igreja, né? E a qualquer momento ele vem buscá-la. Ele vem buscá-la. Então, essas convidadas das noivas aqui, essas 10 virgens convidadas das noivas, amigas da noiva, convertidos no período tribulacional da grande tribulação, elas que iam ao noivo, a casa do noivo, elas iam com as lâmpadas acesas, as tochas acesas para iluminar, né, caminho até estava acontecendo as bodas ou a ceia das bodas, como eu explicar. Mesma forma é Jesus. Jesus, ele pagou o dote e ele vem buscar a sua igreja a qualquer momento. E esse relacionamento da noiva com o noivo durava 7 dias, como era o período de duração, de durabilidade do casamento judaico. Durava-se 7 dias, né? E aí ele vinha, aí acontecia as bodas e todo o cortejo vinha com as lâmpadas acesas, iluminando. Sempre acontecia à noite, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo. E no Apocalipse capítulo 19, a gente vai ver no capítulo 7 assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou. Perceba que não é mais noiva, já é esposa. Perceba que já está nos céus, né? Nas mansões celestiais, já não é mais noiva, é esposa.
Apocalipse capítulo 14, e capítulo 19, versículo 7. Quantos minutos, amigo? Demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então me falou o anjo. Falta 18 minutos. Escreve: bem-aventurado aqueles que é chamado a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro, ou, né, boda do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei em mim. Bom, o versículo 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, os seus cavaleiros, chama Fiel Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, sendo ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, o seu nome chama o Verbo de Deus, né? E seguiram nos exércitos ao céu, montando em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Foi isso? Veja aí, a gente pode fazer também essa comparação desse casamento também com o casamento de Isaac e Rebeca lá no Gênesis, né? Então, vamos para as 12 falsas doutrinas que são baseadas nos detalhes dessa parábola. Primeiro, 2 tipos de crentes, né? Prudentes é um crente prudente e nessa é um crente nesto. Então, 2 tipos de crente. Para me aplicar, alegorizar, para quem está alegorizando, tudo bem, mas uma coisa é a interpretação e uma coisa é a aplicação, né? Então, no texto original, a interpretação não é essa, de 2 tipos de crentes, certo? A noiva, as 10 virgens não são convidadas da noiva, amigas da noiva, os convertidos da grande tribulação. Essa é a primeira parte, né? Quem são as 10 virgens de Mateus 25, vai vir a segunda parte, mais detalhe, mais esclarecimento, mais objetividade, mais clareza, mais versículos bíblicos. Quero dar só aqui a primeira parte. E a segunda doutrina, o óleo é o batismo no Espírito, né? O óleo é o batismo no Espírito. O óleo ali mesmo era de colocar nas lamparinas, nas tochas, para elas manter-se acesas. Porque se não tivesse azeite, a chama não queimaria, certo? Terceiro, as prudentes são as que possuem o batismo, né? Essas são as 12 doutrinas falsas acerca de Mateus capítulo 25, da parábola das 10 virgens. As loucas são as que não possuem. As loucas são as que não possuem. Possui o quê? O batismo no Espírito Santo, certo? 4. 5. As pessoas nascidas de novo não possuem o Espírito Santo. Aqui tem que ter uma observação, né? Tem que ter uma observação aqui, de dizer que a pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, ela já tem o Espírito Santo. Ela já é selada pelo Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, uma capacitação de poder, né? É outra coisa. Não pode confundir selado com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. São 2 coisas distintas, já expliquei. Sexto, o arrebatamento acontecerá à meia-noite, ou meio da tribulação. Como disse aí que ao meia-noite vê o grito do noivo, aí datar a data que Jesus vai voltar é um equívoco, é um erro de interpretação, desprezar a doutrina da iminência. Então sabemos que Jesus vai voltar à meia-noite, né? À meia-noite.
Não sabemos qual foi o dia dessa meia-noite, da semana, o dia da semana, mas a meia-noite. Então, veja aí que não é a igreja. Veja que não é a igreja, né? Mais um motivo para não ser a igreja. Certo? Então, o arrebatamento acontecerá à meia-noite ou no meio da tribulação. Essas doutrinas falsas que eu estou citando aqui. Já vou na sexta. Isso meso-atribulacionista, quem fala isso aí. Interpreta dessa forma, a igreja só será arrebatada no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação tem um período de durabilidade de 7 anos, mas dividido em 3 anos e meio. Né? Sétimo, só quem possui o batismo no Espírito Santo será arrebatado. Outro erro também, de maneira alguma. Não é só quem é batizado no Espírito Santo que será arrebatado, não. Quem aceita Cristo como Salvador tem o Espírito Santo. De eu não ser batizado no Espírito Santo não interfere na espinha dorsal da salvação. Nem todos vão ser batizados no Espírito Santo, tá certo? Estão citando os erros aqui doutrinários de 12 erros falsos acerca da parábola de Mateus 25, certo? Oitavo, somente aqueles que possuem o batismo no Espírito Santo estarão nas bodas do Cordeiro, de maneira alguma, de forma alguma. Somente aqueles batizados no Espírito Santo estarão na noiva de Cristo, de maneira alguma, né? De maneira alguma, certo? Não é dessa maneira. A 10ª, ninguém é salvo até receber o batismo no Espírito Santo. Já falei sobre isso. São as doutrinas que interpreta Mateus capítulo 25, a parábola das 10 vidas, dessas formas. Estou citando as 12 doutrinas. Eu estou na 10ª doutrina. A 11ª porta da misericórdia será fechada aos gentios após o arrebatamento. De maneira alguma vai ter salvação dentro da grande tribulação, tanto para gentios como para judeus, certo? Então, e a última, a noiva é a igreja, né? A noiva é a igreja, exatamente, a noiva é a igreja. Vamos observarmos aqui atentamente, examinando. Estou olhando aqui a Bíblia, certo? É aqui no 12, a noiva é a igreja. Então, vamos ver outra observação aqui. A noiva realmente é a igreja. A noiva é a igreja, não as 10 virgens. Não seria o quê? 10 noivas ou 5 noivas que vigiou, que foi prudente? Veja que não dá para encaixar de maneira alguma. Não é desse jeito, né? E existe, gente, só apenas um tipo de crente, o nascido de novo, certo? O azeite aqui não representa o Espírito Santo. Quem nasce de novo recebe o Espírito Santo. Expliquei sobre isso aí, mas nem sempre o batismo com o Espírito Santo é outra experiência, né? O arrebatamento não acontecerá no meio da tribulação, mas antes dela, explicando os versículos, certo? O batismo do Espírito Santo é o poder concedido ao ato realizado as obras de Jesus. Então veja aí, né? E todos os crentes estarão na noiva de Cristo. Todos os crentes estarão na noiva de Cristo, que é a nova Jerusalém, não a igreja. Apocalipse capítulo 1, 21, do versículo 2, versículo 1 e versículo 2, 9 e 10, certo? Mesmo os santos do Antigo Testamento serão uma parte da cidade. A porta da misericórdia, gente, nunca estará fechada para os judeus ou gentios durante o período da grande tribulação. Então veja aí Mateus 24, 25, aqui a gente fazendo uma análise, um raio-x dos versículos. Vem a segunda parte aí, tá certo? Andem em amor, andem em comunhão, o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando. Que o Senhor use de benevolência e misericórdia para contigo, em nome de Jesus. Então, está aí a 10ª lição do curso básico de escatologia. Até a próxima aula. Quantos minutos?